Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a parte 6 para encerrar a série sobre gestão estratégica. Live, a nossa sexta live sobre gestão estratégica. Bom, de lá para cá, conhecemos muitas técnicas, modelos, ferramentas da área da gestão estratégica. E fazendo uma breve recapitulação da nossa aula da semana passada, né, nós tratamos do assunto gestão por ou para resultados, né, que conforme nós vimos, é uma forma de administrar o negócio que visa priorizar os resultados em todas as ações de todos os profissionais. E ela tem por objetivo maior o desempenho organizacional, seja tanto para a organização como para os colaboradores. Lembrando que quando a gente fala de resultados, é interessante ter a visão dos dois lados, tá? Tanto do empregador como do empregado. E isso é muito importante para que os colaboradores se sintam também motivados, conforme nós falamos na aula passada. E aí a sequência nós daremos hoje com a temática inovação, que faz parte, sim, dentro da área de gestão estratégica. A gente não pode falar de gestão estratégica sem falar sobre inovação. E quero deixar aqui para todos vocês uma reflexão que quando nós falamos de inovação, vai muito além do que a tecnologia, tá? Então, a inovação, inclusive, é tentar conseguir chegar além, à frente, tá? Então, observem que isso não envolve necessariamente tecnologia. Quando a gente fala de recursos organizacionais, que nós falamos isso em algumas aulas, né, que nós tratamos, como nós entendemos, né, nós estamos hoje na aula de número 6, para quem tiver curiosidade, esse material depois virará podcast, e aí vocês podem, né, quem não conseguiu assistir às anteriores, poderá assistir também as outras numerações, né, que nós estamos seguindo uma sequência lógica, mas que cada uma tem aí uma temática a ser discutida, tá? Então, como eu falei, a inovação vai muito além do que a questão tecnológica. Quando a gente fala de recursos organizacionais, nós falamos de questões financeiras, equipamentos, pessoas, que são os recursos humanos, né? Tecnologia também entra, mas não é necessariamente a tecnologia que faz a inovação, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa temática. Então, aqui, quando nós falamos de inovação, eu quero lembrar vocês que inovar é ir além. Eu gosto muito deste empresário, Marcos Lemonis, não sei se todos vocês conhecem, né? Ele é como se fosse o Shark Tank brasileiro, né? Então, olha só, quando a gente fala de inovação, tem esse autor aqui, que ele é de um programa americano, inclusive, que se chama O Sócio. Não sei se todos vocês já assistiram ou viram falar desse programa. Tem até alguns episódios no YouTube, quem tiver interesse depois. E ele criou uma ferramenta, uma técnica que se chama 3Ps dentro da gestão, né? Que são pessoas, processos e produtos. E aí, quando a gente fala de produtos dentro da área de gestão, eu sempre incluo a palavra serviços também, tá? Porque uma empresa ela pode existir para atender, para fazer produtos ou para atender numa lógica de prestação de serviços, tá? Então, até mesmo muitos livros da gestão trazem a lógica de produtos, mas esquecem de serviços, que são prestação de serviços, né? Então, eu sempre incluo a lógica de serviços. Então, ele diz que os 3Ps, para ele, são elementos fundamentais de uma estratégia de negócios, né? Ele, em especial, o que ele faz? Ele resgata empresas que estão à beira da falência, né? E aí ele se torna sócio majoritário e, tendo a sociedade, ele investe em dinheiro para fazer com que as pessoas, principalmente, né, tenham ainda o emprego dela. Ele faz mais, né, pelo P de pessoas, tá? Então, a ideia dele é fazer com que as pessoas não sejam desempregadas, né, não estejam ali sem emprego. Então, claro, né, ele faz um resgate, ele trabalha com as questões do aporte financeiro que ele faz, né? Ele vai trabalhar processos que não estão bem, né,
desenvolvidos dentro daquela organização, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que quando ele criou essa ferramenta, que para ele fez muito sentido, isso também é inovação, tá? Então, como eu falei, né, fiz a minha fala inicialmente ali, falando que inovação não é somente a parte tecnológica, que muitos de nós, né, acreditamos muitas vezes que precisa ter tecnologia por trás, né? Mas isso dele poder enxergar que uma ferramenta, um método que ele criou, né, de pessoas, processos e produtos, precisam estar bem alinhados para que a empresa, né, consiga ser saudável, para que ela consiga ter sucesso. Então, observe, isso para ele, né, a criação dessa técnica foi sim uma inovação, tá? E, como eu falei, o que ele mais, por que ele mais faz, né, quando ele vai em um ambiente que está falindo, ele vai pelas pessoas, para as pessoas poderem se manter, ter a continuidade daquele emprego, tá? Que muitas vezes são empresas familiares, empresas que estão ali há anos, mas que porventura, né, aconteceram situações que a empresa não está mais num estado financeiro saudável, né, sustentável, tá? A complementação dessa frase da Escola de Governo do Mato Grosso do Sul, em 2019, está escrito assim: é ainda preciso reforçar que o capital humano é o mais importante recurso da organização, pois sem os colaboradores não há prestação de serviços e ou produção, né, de algo numa empresa, numa indústria, por exemplo. Tá? Então, vamos pensar, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala também de pessoas, né? Sem as pessoas, as organizações não existem. Então, como eu venho falando já em algumas aulas e técnicas de uma forma mais indireta, né, sobre o recurso pessoas, mas insisto nesta última em especial, que as pessoas precisam sim vir em primeiro lugar, né? Como nós vimos lá no livro Criando Magia, do Walt Disney, na página 25, que ele coloca que para se ter um resultado do seu negócio, você precisa pensar primeiramente em quem? Nas pessoas. Pensando nas pessoas, elas estando motivadas, felizes nesse ambiente, consequentemente, elas farão um bom trabalho e, consequentemente, terão lá, né, a empresa terá sucesso, terá retorno, né, terá lucro, tá? E ainda, essa mesma escola de governo diz assim: a gestão de pessoas orientada para resultados é a capacidade de se explorar os potenciais humanos, ainda que latentes, para gerar resultados organizacionais e individuais. Deter a excelência nessa metodologia é essencial para o sucesso de qualquer organização, para tanto sim seja a liderança. Tá? Daí, claro que é uma temática que também envolve inovação, tá? Mas é uma temática que aí tem também um corpo, né? Poderíamos falar sobre isso numa aula ou em mais aulas, né? Porque aí tudo depende da questão do líder, né? Já ouviram falar possivelmente, né, da frase que a equipe é conforme o líder, né? A equipe se molda conforme o líder, conforme ela tem ali a sua liderança, a sua chefia imediata, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão também. Bom, partindo desse início, né, falando sobre inovação que vai além de tecnologia, então vamos falar aqui agora de uma frase, de uma citação do autor base, 2022, na página 75, em que ele fala sobre inovação para a gestão do futuro. Tá? E falando na questão de líder, né, todos os líderes também pensam adiante, avante. Então, consequentemente, eles pensam em inovação. Ao longo da história, a inovação sempre foi o principal anseio da humanidade. E ainda hoje, para que possamos sobreviver e melhorar a qualidade de vida, devemos continuar inovando constantemente. Ou seja, a inovação não é estática, ela não é engessada, ela não pode ser engessada. Ela é dia a dia, né? No presente, no futuro, tá? Ela precisa ser constante. Todas as principais ondas revolucionárias na história da humanidade, como agricultura, indústria, informação e integração, estão relacionadas à inovação para criar um valor novo e melhor para as empresas, né?
e, consequentemente, para a sociedade como um todo. As empresas estando bem, saudáveis financeiramente, né, a sociedade também ganha. O objetivo da inovação não é apenas proporcionar maior valor para os clientes, vantagem competitiva para a empresa e um ambiente melhor para a qualidade de vida. Mas sim, o objetivo final da inovação deve ser criar um futuro melhor. Observem, criar um futuro melhor. Vamos pensar então na inovação como um ambiente futuro para o presente, né? E o futuro que assim, né, se aproxima de uma forma rápida, né? A curto prazo, a médio e longo prazo, tá? O mesmo autor, em 2022, na página 2005, Apud, Trias, Debes e Kotler, em 2011, mencionam que a postura de determinadas organizações em relação à inovação é a seguinte, né? Então, eles entenderam que certas empresas, né, têm tais características. A inovação é um processo desordenado, difícil de mensurar e difícil de administrar. A maioria das pessoas o identifica quando gera uma onda de crescimento. Quando as receitas e os lucros declinam durante uma recessão, os executivos muitas vezes concluem que iniciativas de inovação não valem a pena. Talvez a inovação não seja tão importante, pensam. Os executivos dizem que a inovação é muito importante, mas a abordagem de suas empresas em relação a isso é, em muitos casos, informal, e os líderes carecem de confiança em suas decisões sobre inovação. Então, o que a gente pode perceber, né, sobre essa frase? Que muitas vezes, se a empresa tem lá um setor, uma área específica em especial sobre inovação, muitas vezes né, esse setor é um dos primeiros a serem cortados, né? Quando há uma recessão, quando há uma solicitação de economia por parte da empresa. E a empresa erra e muito fazendo isso, porque será por meio deste setor, né, um dos setores, que pensará a médio e longo prazo, né, sobre as questões futuras daquelas prestações de serviços que aquela empresa se propôs, ou até, né, nas questões de médio e longo prazo dos produtos que são confeccionados naquela indústria, tá? Então, a empresa precisa rever, né, o seu pensamento quando tem essa ideologia, né, a respeito do que é inovação. E aí, Base 2022 diz ainda: assim, percebemos que as vantagens da inovação podem abranger indivíduos, comunidades, indústrias, sociedades, países e regiões. A inovação deve enfrentar a incerteza do futuro com previsibilidade, adaptabilidade e agilidade, mas isso não significa trabalhar com perspectiva negativa de futuro. Observem, olha que frase impactante é essa que ele menciona, né? A inovação deve enfrentar a incerteza do futuro com previsibilidade, ou seja, o futuro é incerto, né? Mas na medida do possível, seria muito bom se eu consigo, né? Se eu conseguisse lá na minha organização ter uma previsão, uma adaptação e ser ágil a algumas demandas que eu sei que mudará, né? Até mesmo num curto espaço de tempo. Então, é uma frase muito interessante que é colocada aqui. E aí ele complementa, mas isso não significa trabalhar com uma perspectiva negativa de futuro, né? Ou seja, se eu estou pensando no futuro, naquilo que ainda eu não sei, eu vou tentar entender, né? Projeções do passado, indicadores, né? Mas não de uma forma negativa, né? E sim de uma forma positiva do meu todo, tá? E isso, então, vai demandar o quê? Demanda, sim, uma postura proativa para se elaborar um futuro sábio, proporcionando mais oportunidades de melhorar a qualidade de vida. Tá? Nós vimos algumas ferramentas ao longo, né, dessas aulas de gestão estratégica, tá? E muitas delas trabalham essa questão. Nós vimos, por exemplo, que um produto ou um serviço, né, ele tem o seu início,
ele tem o seu crescimento, o seu ponto de equilíbrio, né? Que ele está ali, né? Vende naquela proporção, mas não aumenta e nem declina. Mas chega num dado momento que, se não há uma inovação naquilo, ele irá declinar. Então, Base, Apud, Trias, Debes e Kotler, em 2011, eles escreveram o quê? Eles disseram que a postura de determinadas organizações em relação à inovação é uma totalmente equivocada àquilo que, de fato, as organizações precisam reagir, né? Que muitas vezes, quando há, por exemplo, um corte, né, por conta de questões econômicas dentro da organização, um dos primeiros setores ou uma das primeiras pessoas que são desligadas, né, fazem parte das áreas de tecnologia e inovação, né? E isso é algo errado, que ele colocou aqui para nós na frase: a inovação deve enfrentar a incerteza do futuro, né? Então, olhem só, a incerteza de um futuro com previsibilidade, ou seja, com previsão, com adaptação e uma metodologia ágil, né? Mas isso não significa trabalhar com uma perspectiva negativa, pelo contrário, né? Se você consegue planejar, pensar em técnicas estratégicas, né? Você com certeza antecipa situações ruins que aconteceriam lá na frente no seu futuro, tá? Então, demanda, sim, uma postura proativa, como nós falamos, né, de pensar em ferramentas, estratégias, modelos que podem funcionar para a sua empresa, que você pode adaptar, né, para que você possa incluir na sua organização, para se elaborar um futuro sábio, proporcionando mais oportunidades de melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. É o que nos diz este autor, o Base 2022, tá? E ainda a gente segue, ele complementa falando o seguinte, né, quando ele fala um futuro sábio, o que seria esse futuro sábio? Um futuro sábio deve ser um lugar no qual a inovação ajudará a desenvolver soluções inteligentes para problemas complexos, de modo a proteger o ambiente humano em um futuro inteligente. As pessoas, né? Então, em um futuro inteligente que ele diz para nós, as pessoas podem buscar mais livremente oportunidades de aprendizado e crescimento, estabelecer boas relações interpessoais, estar satisfeitas com a comunidade e com o local de trabalho, e dispor de recursos financeiros suficientes para ter um estilo de vida confortável e saudável. Criar um futuro tão sábio assim requer mais do que dispositivos inteligentes, tecnologia avançada, estratégia de integração e apoio governamental. Então, vamos muito além, né, do que esses recursos que ele nos diz aqui. O que ele complementa? É preciso nutrir a inovação suave do futuro ideal por meio de aspectos como justiça social, Estado de Direito, transparência, responsabilidade, além de considerar a sabedoria coletiva da coesão de pessoas, das pessoas e uma visão e objetivos comuns. Mediante o Guia de Tendências do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, né, que é um órgão bem conhecido aqui por todos, em 2024, todo ano eles realizam, tá? Então, a última edição foi em 2024, desse material aqui, que se chama Guia de Tendências, né? Como eu falei, essa aqui é a versão publicação 2024, tá? Existe ela online, se vocês colocarem lá no navegador, Guia de Tendências Sebrae 2024. Dá para baixar esse material, vale muito, e ler o conteúdo desse material como um todo, tá? Então, o que nos diz lá, né, nesse material aqui na página 6? Nos últimos anos, presenciamos um boom tecnológico sem precedentes, né? A gente sabe que isso viria no futuro, né? A projeção que seria essa, que viria no futuro, mas que por conta da pandemia, esse futuro foi antecipado pela necessidade tecnológica, né? Que precisou um momento. A digitalização se espalhou rapidamente na vida das pessoas, forçando todos a adaptarem-se a esta nova realidade digital. Logo em seguida, surge a inteligência artificial, a IA, que provou não ser uma fonte momentânea de entretenimento, mas sim uma tecnologia transformadora do mercado, como conhecemos. Com ela, criamos, automatizamos e facilitamos.
Com esta ferramenta inteligente, várias outras inovações são alavancadas, cada vez mais impressionantes, como o robô de atendimento incrivelmente semelhante a um humano, ou ainda avanços em biotecnologia que possibilitam reescrever genes de doenças e trazer fala e movimentos para pessoas que perderam essa capacidade. Este cenário, enquanto incrível, também fez com que a humanidade repensasse seu estilo de vida e as consequências dos nossos atos até aqui. Claro que toda mudança, existem pontos positivos e negativos, né? Cabe cada um de nós, né, entender ali o que de fato é necessário, né, para as nossas necessidades profissionais, pessoais e assim por diante, para contextualizar, agregar aquilo, né, que é necessário em cada momento da nossa vida, tá? E ainda dando sequência a este material, lá na página 7, diz assim: ao mesmo tempo que a tecnologia toma conta e traz maior praticidade às nossas rotinas, a sociedade torna-se ciente dos impactos de um consumo desenfreado. Problemas como a crise climática, o aumento da ansiedade, depressão e a desconexão social, enaltecidos ainda mais por crises econômicas e políticas em diversos países, alertaram as pessoas a desacelerarem intencionalmente seu ritmo e focarem em um equilíbrio entre as atividades pessoais e profissionais, que foi o que eu falei para vocês, né? Digitais e analógicas, e desejos de consumo e gastos desnecessários. Agora estamos em um momento onde o cenário de consumo é repensado, tendo como foco a qualidade de vida, a sustentabilidade, o equilíbrio do digital e interações humanas saudáveis. Consumir o que seja significativo e que traga valor para o indivíduo, né? Então, foi um boom, né? Alguns se mergulharam, né? Mergulharam ali no mundo tecnológico, e aí perceberam, né, que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ser algo mais saudável, tá? Aqui no início, né, tem uma frase aqui que fala: a sociedade torna-se ciente dos impactos de um consumo desenfreado. Eu tenho uma pesquisa com os alunos do presencial, que inclusive amanhã e quarta, né, os alunos receberam aí os convites das bancas de TCC. Quem estiver em Curitiba, região metropolitana, que quer, né, assistir às bancas de TCCs, estão todos convidados, será amanhã e quarta no auditório C, a partir das 19 horas, tá? Aqui no Marumbi. E um dos meus trabalhos com os alunos, que nós fizemos a pesquisa por um ano, diz respeito à geração Y, né? Desculpem, a geração Z, tá? Então, a gente estudou todas as gerações, até eu trago uma reflexão sobre as gerações aqui. Então, lá na geração Z, a gente percebeu que é a geração mais, de todas elas, né, que existem 6 hoje, a geração Z é a mais endividada financeiramente, tá? Então, muito se dá ao acesso às tecnologias, né? Hoje as compras estão aqui, né? A uma palma da mão aqui, né? No nosso celular. Tá muito mais fácil, né? Do que algumas outras gerações que iam até, por exemplo, o centro da sua cidade, né? Talvez vocês se enxerguem aí, quando precisava comprar algo. E muitas vezes, né, aquela compra quando a gente precisava ir até o centro da cidade, fazer uma busca maior, provar uma determinada peça, um calçado, né? Era até um evento fazer isso, né? Hoje não, hoje as pessoas até compram muitas vezes, né, por questões psicológicas. As pessoas compram para tentar satisfazer algo momentâneo, mas que daqui a pouco, né, após a compra, já está com aquela situação novamente, né? Compram para satisfazer e mostrar aos colegas, muitas vezes, né, a questão de status. Então, tudo isso a gente percebeu dentro dessa pesquisa, tá? Então, quando fala aqui em consumo desenfreado, eu lembrei muito da geração Z, que é a mais endividada que existe hoje no país, tá? Então, muitas vezes não há a necessidade, como nós falamos, né, daquela compra, mas é um impulso, né?
na área de marketing, a gente estuda tanto as necessidades como os desejos, né? Por exemplo, até citei esse mesmo exemplo lá. Eu tenho a necessidade de ter um carro para me locomover. Né? É uma situação, uma necessidade, se eu coloquei aquilo como uma necessidade. Não, quero ter o carro X, um carro de luxo. Né? Isso se torna um desejo. Então, desejo e necessidade, né, tem uma correlação ali que a gente precisa entender, né? Será que aquele desejo não é supérfluo? Né? Será que uma versão do produto que eu preciso, né, mais em conta, já não vai me satisfazer? Tá? Então, temos que pensar muito nesse consumo desenfreado. E aí, as novas gerações, né? A alfa e a beta, a alfa são hoje, as pessoas mais velhas da alfa estão com 14 anos, né? Já podem ser jovens aprendizes, inclusive. Então, a alfa, ela vai mostrar muito isso, porque ela sofreu com as gerações anteriores, de seus pais, seus avós, seus primos mais velhos, né? Desse consumo exagerado. E aí, ela sim, essa geração vai pensar mais na qualidade de vida, nas questões sustentáveis, né? Esse monte de compra, né, é necessário? Não é, né? E aí, essa nova geração, que pode ser que sejam até dos netos, dos filhos de vocês, né? Se vocês tiverem aí crianças que têm 14 anos ou menos, essa geração vai repensar essas questões. E aí, essa frase aqui, ó, consumir o que seja significativo e que traga valor para o indivíduo. Então, vai trazer um valor, mas não um valor assim, eu tenho esse produto, né? Não esse valor, né? Um valor que vai muito além do que isso, tá? A nova geração, essa que tem até 14 anos, para eles valor é ter carinho, afeto, né? Isso vale muito mais que um bem, tá? Então, a gente aprende muito. Isso tudo é inovação, é entender quem serão, por exemplo, os novos clientes do futuro, tá? E aí, só para complementar, esse guia aqui, ele vai trazer, né, essa visão de inovação, de tendência de futuro, que nós estamos falando, em 6 partes, a saber, consumo em transição, emergências emergentes, olha que bacana esse título, emergências emergentes. Personalização generalizada, que é a hiperpersonalização que a gente fala, né? Impulso tech, daí são questões bem tecnológicas. Reconexão humana, né? Que é isso, repensar o seu tempo, tá? Para você ter qualidade de vida, uma saúde mais equilibrada, né? E, por último, reinventando a gestão. Então, tem esse olhar de futuro e de inovação. Recomendo muito que vocês façam a leitura para conhecer, né, ele como um todo, e não somente essa parte da inovação que nós estamos tratando aqui, tá? Então, esse guia, ele traz a seguinte pergunta: como esta nova consciência impacta o mercado? Essa consciência que eu falei aqui com vocês agora, né, de algumas gerações, por exemplo. Então, é o que nos diz Sebrae, em 2024, na página 7. Embora o foco seja claro, sabemos que, na prática, trabalhar com o público não é simples. Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Além disso, quando falamos sobre valor, ampliamos as possibilidades, pois cada consumidor é único. E vai muito além do seu grupo social. Então, como podemos fazer uma personalização para atender a todos? O que o público considera como meta para alcançar qualidade de vida? E como isso se traduz para o seu segmento de mercado? Então, pensar nessas perguntas diz muito sobre a inovação que você, inclusive, pode ter sobre o seu serviço ou o seu produto, tá? Explicita a base, em 2022, na página 80, onde há espaço, a inovação não deve ser considerada acidental ou restrita. O futuro da gestão da inovação exige o uso de novas tecnologias e o desenvolvimento de estratégias que atendam aos objetivos da organização. Ser capaz de gerenciar todas as atividades sob um sistema de registro inovador ajudará a empresa a organizar as estratégias e a implementar planos. Se orientarmos a criatividade com sucesso, então, olha só, aqui apareceu agora a palavra criatividade, né? Que tem correlação
com a inovação. Então, se orientarmos a criatividade com sucesso, atingindo os objetivos estratégicos, ela será cada vez mais, né, e será apenas um recurso valioso no processo de idealização. Para isso, reuniões de ideias de sucesso ajudarão a implementar estratégias de inovação melhores e mais eficazes. Assim, chegamos à conclusão de que ideias de sucesso são uma combinação de pensamento crítico e pensamento estratégico. Para a empresa, é importante que os funcionários tenham não apenas muitas ideias, mas também as ideias certas, né? Ou seja, né? Aí não adianta você fazer um brainstorm, né? Mas não ter ali algo focal. Ao contrário da arte ou da criatividade louca, né? Louca entre aspas aqui, que o autor coloca, o pensamento estrategicamente orientado é usado para desenvolver novos produtos, serviços e modelos de negócios, otimizar processos e procedimentos ou encontrar novas maneiras de atingir objetivos. E aqui esse mesmo autor, ele coloca então esse desenho para nós, né? Quem está somente nos ouvindo, mas é uma imagem que tem ali 5 dimensões, né? Em que ele coloca o modelo de negócios criativo combinado com a estratégia de negócios da empresa, fornece essas 5 dimensões importantes que os inovadores podem levar em conta para pensar e conceituar ideias. Então, quais são? Né? Ele coloca aqui, né, nessa lógica de criatividade, de inovação, o que nós temos que levar em consideração. Ele coloca essas 5 dimensões para nós. Vantagem competitiva é a primeira, ajuste de negócios, a segunda, clientes, a terceira, a quarta é execução e a quinta, por último, valor comercial. E aí ele vem e nos explica cada uma dessas 5 dimensões, sendo a primeira, vantagem competitiva. Ele coloca assim para nós. Criatividade e comitês de vendas exclusivos são os principais diferenciais, mas devem proporcionar à empresa uma vantagem competitiva única no mercado. Por exemplo, ele cita a Nintendo, né? A Nintendo obteve sucesso no console Wii por conta da sua singularidade e exclusividade em comparação com os principais concorrentes, a PlayStation, a Sony, a Xbox e a Microsoft. A Nintendo se concentrou na maneira como os clientes desejavam jogar, em vez de competir no componente no motor gráfico do console. Então, muitos ficaram mais na questão só da visualização, mas a Nintendo Wii foi além, né? Da mesma forma, o único fator de diferenciação do iPod é que ele podia ser conectado ao iTunes, o qual permitia que os clientes comprassem faixas de interesse pessoal em vez de álbuns inteiros. A Apple também oferecia uma interface simples e atraente para torná-la diferente da de seus concorrentes. E aí ele vem e fala sobre ajustes de negócios, que é o nosso segundo item, essa nossa segunda dimensão, que é mencionado assim: os inovadores devem conectar suas ideias aos rumos atuais e futuros dos negócios da empresa. E os fatores diferenciadores de uma ideia devem ser conceituados em torno do principal foco estratégico da organização e de seus objetivos. Também é importante considerar como essa ideia pode abarcar a competitividade central da empresa. Muitas das inovações da 3M, né, que é uma empresa, como os post-its, a fita de câmera e filme, resultaram de experiências em substratos, revestimentos e adesivos. Então, observem, né, que por conta de outros experimentos, né, esses produtos foram criados, né, assim como, não sei se vocês já ouviram falar da origem da marca Coca-Cola, né? A Coca foi criada por um farmacêutico, né? E era para ser um xarope, né? Um remédio, mas se tornou uma bebida, um refrigerante super famoso depois, né? Então, muitas vezes, o foco, né, em si da pesquisa de um produto ou de um serviço não necessariamente é aquele que se resultará no futuro, tá? Então, ajuste dos negócios, né? Por isso esse nome, tá? A terceira dimensão que o autor traz são os clientes. Saber o que os clientes pensam é muito importante para elaborar ideias com base nas necessidades deles. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, tudo no mundo do marketing é voltado à necessidade ou desejo. Observe que nós estamos usando aqui a palavra necessidades.
Por exemplo, a BlackBerry teve uma compreensão clara de seu grupo de clientes-alvo. O resultado foram os recursos exclusivos do tablet Playbook. Já a Nintendo definiu uma base de clientes de jogos mais ampla. Seu foco estava em atrair famílias e jogadores comuns, o que ajudou a alcançar grande sucesso no mercado. Assim, para os inovadores, o principal conteúdo de aprendizagem é definir a base de clientes, entender as suas necessidades e conceituar os fatores diferenciadores exclusivos que são críticos para segmentos de mercado específicos ao longo do processo, né? Aqui nós estamos falando de necessidades, mas existem empresas que atendem aos desejos, tá? Então, lembrando sobre isso. E, por consequência, né, nós temos ali ainda a quarta dimensão, que diz respeito à execução. O que seria a execução, conforme este autor? Ele diz assim: diz respeito à habilidade complementar necessária para transformar uma ideia em uma inovação de sucesso e trazê-la para o mercado. Nesse sentido, os inovadores devem considerar como incubar ideias, qual é a tecnologia mais apropriada para desenvolvê-las e de que maneira usar as habilidades da empresa. Além disso, é fundamental determinar os recursos de mercado, os processos, né, que nós começamos a nossa aula falando dos 3 P's, um deles é o processos, os riscos, os parceiros e os fornecedores e os ecossistemas para uma inovação bem-sucedida. No todo, se nós formos pensar em todos esses atores aqui que nós fizemos a leitura desse autor, são os stakeholders, que nós já falamos em uma das nossas aulas, né? Sob essa ótica, a Apple estabeleceu um ecossistema com os próprios engenheiros, designers, fábricas terceirizadas, fornecedores de componentes e gravadoras para lançar o iPod e o iTunes com sucesso. A empresa continuou a expandir o ecossistema para desenvolver a Apple Store, que contribuiu significativamente para o sucesso do iPad. Nas fases posteriores do ciclo de vida da inovação, especialmente durante o processo de incubação, né, no seu início ali, né, e a comercialização da organização, certas tarefas de execução se fazem necessárias. No entanto, para os inovadores, é importante desenvolver um plano de execução, né? Então, para que ali se tenha, né, um cronograma, quem são os responsáveis, né, isso é necessário, conforme aqui nos diz aqui o autor. E, por último, a última dimensão que foi colocada lá no nosso quadrante, né, no nosso quadrante, mas no nosso esquema lá, diz respeito ao valor comercial. Se refere ao mecanismo que agrega valor à empresa no processo de busca de ideias. Abrange a forma pela qual a receita é gerada, o tamanho do mercado, o compartilhamento com os parceiros e a consideração de como a estrutura de custos e os lucros são gerados. Essa dimensão está relacionada à forma como a empresa obtém benefícios importantes na hora de buscar ideias, bem como a maneira como os concretiza. Assim, a definição de valor é um aspecto fundamental do desenho do modelo de negócios e constitui a base para a escolha de ideias em cada processo de todo o ciclo de vida da inovação. Olha que interessante, né? Aí aqui eu trago até para nós, né? Aqui que saiu, existe, né, uma revista, um prêmio Valor Inovação aqui no nosso país, que se chama Prêmio Valor Inovação Brasil. Aqui uma imagem e a relação, né, das 10 empresas mais inovadoras do país, tá? Então, temos lá, em primeiro lugar, a empresa Suzano, em segundo lugar, a Petrobras, em terceiro, o Grupo Einstein, o quarto, o Grupo Embraer, o quinto, o Grupo WEG, né? Não sei se alguém de vocês aí trabalha em uma dessas empresas, né? O sexto lugar, Natura Cosméticos. O sétimo, a Vale, né? Sociedade Anônima. O oitavo, Grupo Boticário. Nono, Mercado Livre. E décimo, a CNH Industrial.
olhando assim, né, relativamente, tem várias que estão aqui bem próximas de Curitiba, que é onde eu estou. Talvez, né, em alguma cidade de vocês tenha alguma dessas empresas, então é importante nós conhecermos quem são as empresas mais inovadoras do nosso país, né? Essa é uma relação que saiu lá em 2023. E aí, se vocês quiserem saber mais a respeito, né, se vocês colocarem lá Prêmio Valor Inovação Brasil e o ano, né, vocês conseguirão acompanhar ano a ano as empresas mais inovadoras, tá? Geralmente as empresas elas se mantêm, né, no seu posto, ou avançam, ou têm um declínio, tá? Então é até interessante verificar e fazer essas comparações. Então, aqui, como eu falei, próximo aqui de nós, Curitiba, né, quem está aqui, tem a Petrobras, que tem a refinaria aqui perto, né? De certa forma, a gente sabe que a Petrobras tem braços no Brasil inteiro. Nós temos aqui também o Grupo Boticário, né, em São José dos Pinhais, que ele é oriundo daqui. A VEG, né, de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, que é a sua matriz, né, se encontra em Santa Catarina, e a CNH Industrial também nós temos aqui, não sei especificamente se é um braço, se é a matriz aqui, mas nós temos uma parte grande da CNH, que é Case New Holland, aqui pertinho de nós, né? Então, são empresas, né, de peso na inovação para nós, tá? E vale super a pena vocês acompanharem, né, buscar entender e conhecer sobre as empresas, né, que nos cercam, que são as mais inovadoras, até caso, né, você se identifique, que bacana, quero trabalhar numa empresa dessas e tal, né, isso é interessante também. Ou seja, os inovadores que têm um profundo entendimento de perspectivas, modelos de negócios, estratégias de negócios, terão uma grande vitória quando encontrarem um lugar único para suas ideias. Por vezes, o funcionário da ideia original pode não contar com todas as habilidades necessárias para conceituar a ideia. Dessa forma, é muito importante co-criar as ideias com outros especialistas. Às vezes, né, o que nos diz essa frase? Às vezes você entende, tem uma percepção de parte de algo que é necessário, ou que poderia ser um produto, desejo, né? Mas, às vezes, é importante vocês terem perto de vocês outros especialistas que podem somar, né, e fazer com que esse produto ou serviço, né, seja algo maior, que ele crie forma, que ele tenha, né, essa consistência. Na semana passada, eu atendi na coordenação um ex-aluno da administração, ele se formou agora em março de 24, desculpa, em março de 25, né? E ele me procurou porque ele queria, ele tem várias ideias, né, de um negócio que ele me explicou, e aí ele gostaria de sanar algumas dúvidas que ele tinha e até buscar outros órgãos que poderiam ajudá-lo, né? Então é isso, ele tem uma ideia, mas ele tem a necessidade de ter ali um parceiro como um engenheiro, né, para que se atenda a todas as necessidades desse produto que ele quer criar, né? Um designer, alguém da comunicação visual, tá? Então, isso é bacana, quando essa frase nos diz aqui, né, sobre isso. A gente tem a ideia, mas a gente precisa também fazer com que outras pessoas participem, né? Cada profissional tem a sua importância. Uma equipe, né? Então, uma equipe multidisciplinar, inclusive, que a gente chama. Uma equipe de inovadores com múltiplas habilidades em tecnologia e negócios pode auxiliar nesse sentido, que foi o que eu acabei de falar. Além do mais, em organizações que promovem a colaboração, os entusiastas e líderes da inovação devem estar atentos às boas ideias e ajudar os inovadores a conceituá-las. É o que complementa e o que completa Base 2022, tá? Aqui agora, olha só, aqui, né, que eu falei para vocês, entrem lá no site do Sebrae para baixar o guia de tendências e ler todo o material. Aqui eu coloquei o link, eu vou deixar aqui no chat, caso vocês queiram copiar, né? Podem baixar, é gratuitamente, vale super a pena entender né, essa visão de futuro, em que mundo nós vivemos, né? Em todas aquelas seis dimensões que nós falamos, tá? Eu deixei aqui no chat para aqueles que tiverem a curiosidade. Ser curioso, né, é uma das características de você ter, né, ali o seu lado inovador da inovação, tá? Bom, pessoal, então, aqui eu encerro a nossa aula, nossa ao vivo, né, de hoje, tá?
E aí, claro, né, existem outras tantas ferramentas da gestão estratégica, mas as principais foram abordadas nessas aulas, né? Pessoal, desejo a todos uma boa noite, uma ótima semana e espero encontrá-los em breve para que nós possamos discutir mais, né, falar mais sobre temáticas dessa natureza e outras que são tão importantes nesse universo da gestão que nós estamos, né, que nós vivemos, estamos aqui, que é a nossa área social aplicada, né, uma grande área aí dentro de tantas outras áreas, tá bom? Obrigada, então, pessoal, ótima semana e até mais. Obrigada por tudo.